Boa noite. Boa noite. Depois de protesto violento, Temer convoca exército para a segurança de Brasília. Manifestantes entram em confronto com PMs e depredam ministérios. Ambiente de tensão também se espalha pela Câmara dos Deputados. Oposição transforma a sessão em ato contra Temer. Governistas reagem. Polícia Federal tenta agendar depoimento de Temer sobre a delação de Joesley. Mas a defesa do presidente quer antes a perícia na gravação do encontro. Deputado quer que o Brasil peça aos Estados Unidos a extradição de Joesley. O objetivo é apurar suspeitas de crimes nos mercados de câmbio e de ações. Centro do Rio de Janeiro vira campo de batalha com bombas da PM e vandalismo. A Assembleia aprovou o aumento da contribuição previdenciária dos servidores. Dória vai à justiça para facilitar a internação compulsória de viciados. Tumulto interrompe entrevista do prefeito e de Alckmin na Cracolândia. O Jornal da Gazeta está no ar. A pedido da Defensoria Pública, a Justiça proíbe a remoção compulsória de dependentes e novas demolições na Cracolândia. A multa em caso de descumprimento pode chegar a R$10 mil por dia. E protestos marcaram a passagem do governador Geraldo Alckmin e do prefeito João Dória pela região. Dória transferiu a entrevista coletiva que daria na Cracolândia para a prefeitura. Renata mora com a família na Cracolândia há cerca de 10 anos e hoje precisou arrumar tudo às pressas para deixar a casa. Eles avisam assim, em cima da hora, mas eles não dão um recurso para a gente, entendeu? Não indicam um local para nós, entendeu? Os comerciantes da região também dizem que foram pegos de surpresa. A gente não foi avisado. Ontem chegaram aqui e falaram que a gente tinha 2 horas para desocupar. Quem veio nos comunicar foi os guarda metropolitano, que a prefeitura ia emparedar tudo. Em protesto contra as desapropriações, moradores e comerciantes do centro fizeram uma passeata. Mas meu comércio já perto do posto, já saindo aqui. Então eles estão chegando, é só assim, isso, já enche de tijolos, nossa mercadoria tudo dentro. Eles são contra o programa de medidas do governo do estado, em parceria com a prefeitura, que pretende construir prédios residenciais e comerciais na região. Durante o evento, houve tumulto. O governador Geraldo Alckmin deixou o local escoltado por seguranças. Durante a confusão envolvendo o governador, o prefeito João Dória saiu sem chamar atenção e convocou uma coletiva aqui na sede da prefeitura. Durante a conversa com os jornalistas, a administração confirmou que solicitou autorização para realizar internação compulsória de dependentes químicos. A ideia do pedido é que a prefeitura fique autorizada a buscar essas pessoas, a interpelar essas pessoas através da formação de uma equipe multidisciplinar para que essas pessoas sejam entrevistadas pelos especialistas da saúde. E, quando preenchido os requisitos, se estiverem presentes, o médico informar se a pessoa deverá ou não sofrer a internação compulsória. O governo não pode se omitir. É muito confortável, né, a omissão, mas nós temos o dever de agir. A medida está correta do ponto de vista de trabalho. Precisamos dar segurança aos profissionais de saúde e da área da assistência social. Você não tem como obrigar as pessoas ao tratamento, você tem que fazer convencimento. Ao lado de secretários estaduais e municipais, o prefeito João Dória anunciou a transferência para o governo do estado de 4 terrenos do município na região, onde devem ser construídos 440 apartamentos. Questionado sobre falta de planejamento nas ações desde o último domingo, Dória rebateu. Durante 4 meses nós nos reunimos no governo do estado, na prefeitura. Fizemos reuniões também com a promotoria pública. O projeto Redenção e as ações que estão sendo feitas vão avançar. Não há nenhuma possibilidade de recuo. Nós vamos avançar serena e sensatamente, mas avançar em defesa da cidade, da cidadania e das pessoas.
À tarde, a Defensoria Pública de São Paulo conseguiu uma liminar na Justiça que proíbe a continuidade de remoções compulsórias de pessoas e da interdição e demolição de imóveis com moradores pela Prefeitura de São Paulo na região da Cracolândia. A decisão impede que qualquer remoção aconteça sem que seja feito o prévio cadastramento das pessoas para atendimento de saúde e habitação. A multa, caso a Prefeitura não cumpra a decisão, é de R$10 mil por dia. Em nota, a Prefeitura diz que concorda com a decisão e que está cumprindo integralmente. Diz que nunca foi intenção da administração municipal fazer intervenções em edificações ocupadas sem que os moradores fossem avisados e que o cadastramento dessas famílias já está sendo feito para que elas sejam encaminhadas a ações de habitação social. Aqueles que não aceitarem a desocupação vão ser acionados na Justiça. E daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista Floriano Pêsaro, do PSDB, secretário estadual de Desenvolvimento Social e deputado federal. O deputado José Carlos Aleluia, do DEM, Partido da Base Governista, pediu ao Itamaraty a extradição do empresário Joesley Batista. Joesley Batista está nos Estados Unidos. Ele se mudou para lá depois de delatar o presidente Michel Temer, do PMDB, o senador afastado Aécio Neves, do PSDB, além de outros políticos, como os ex-presidentes Lula e Dilma, do PT. Segundo o deputado José Carlos Aleluia, o pedido de extradição tem como base os crimes contra a ordem econômica que não fazem parte do acordo firmado entre os sócios do grupo JBS Friboi e a Procuradoria-Geral da República. No requerimento, o deputado cita que a Comissão de Valores Mobiliários abriu processos para apurar se empresas e fundos ligados à JBS Friboi agiram com informações privilegiadas sobre o teor da delação. Para o parlamentar, já há fortes indícios de que o grupo agiu no mercado de câmbio de forma privilegiada, já que comprou milhares de dólares e vendeu ações da JBS antes da delação ser publicada. De acordo com o deputado do DEM, Joesley Batista deve voltar ao Brasil para responder pelos crimes que cometeu. De acordo com a Folha, o ex-ministro Delfim Neto também é simpático à ideia de extradição de Joesley. Ele teria dito que o empresário produziu um terremoto e um prejuízo gigantesco à economia. Ele cobra que os crimes sejam punidos também com prisão, não apenas multa. Pelo acordo de delação, Joesley Batista e o irmão dele, Wesley Batista, tiveram imunidade total por terem contribuído com as delações. Juntos, os dois devem mais de 200 milhões em multas. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, sinalizou que a corte pode rever os benefícios aos empresários da JBS. De acordo com ele, o ministro Edson Fachin somente homologou a delação nos aspectos formais. O conteúdo será avaliado pelo plenário do Supremo. Na Câmara, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle aprovou hoje o requerimento para que o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, e os irmãos Batista prestem esclarecimentos sobre a movimentação atípica da JBS Friboi no mercado financeiro. A empresa teria se aproveitado de informações privilegiadas para lucrar com a compra de cerca de $1 bilhão na véspera do escândalo que fez a cotação moeda norte-americana disparar. No Brasil, os bancos públicos que têm negócios com a JBS Friboi já acenderam o sinal vermelho. Preocupados com a possibilidade do calote, os bancos públicos que têm transações com a JBS Friboi estão promovendo varreduras internas. O objetivo é identificar os atuais riscos do negócio diante do futuro incerto da companhia, depois das delações dos irmãos Wesley e Joesley Batista, donos da JBS. O temor é que as investigações da contabilidade da empresa revelem dívidas maiores que o valor de mercado da companhia e do que a multa de R$11 bilhões que o Ministério Público está cobrando no acordo de leniência. A Caixa Econômica Federal criou um grupo de trabalho para analisar os empréstimos concedidos à holding JIS, que controla a JBS. A Caixa e o BNDES são os maiores acionistas do frigorífico fora do grupo da família Batista. Juntos, os dois bancos públicos têm hoje mais de 26% das ações. Até o fim do ano passado, eram 34%. Com as ações do frigorífico derretendo, queda de cerca de 35% na cotação desde que a conversa com o presidente foi divulgada,
Caixa e BNDES perderam 3 bilhões de reais em 6 dias. Isso fora as suspeitas de fraude na concessão de empréstimos do BNDES ao frigorífico, que podem ter causado prejuízo de mais de 1 bilhão de reais aos cofres públicos durante o governo Lula. Senador afastado Aécio Neves, do PSDB, entrega passaporte ao Supremo Tribunal Federal. Ele é investigado por corrupção em inquérito da Lava Jato. Aécio foi gravado pelo empresário Joesley Batista, dono da JBS Friboi, pedindo 2 milhões de reais para pagar os advogados. O protesto convocado para hoje em Brasília, pedindo a saída de Michel Temer da presidência da República, terminou em confronto entre a Polícia Militar na Planada dos Ministérios, entre a polícia e manifestantes. As sedes de pelo menos 2 ministérios foram depredadas e tiveram focos de incêndio. A manifestação foi organizada pelos movimentos de esquerda Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo e também centrais sindicais. O grupo saiu do estádio Mané Garrincha e seguiu em passeata pela esplanada dos ministérios. O grupo gritava a todo momento palavras de ordem pedindo a saída do presidente Michel Temer e contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Os manifestantes pedem a convocação de eleições diretas e a saída de Temer. O Temer é um irresponsável. Ele coloca o Brasil numa crise sem tamanho. Ele não tem condição de permanecer na presidência, não tem credibilidade, não tem apoio. Eu acho que ele está negociando a saída. Ele não quer sair diretamente do Jaburu para Papuda. O clima ficou tenso e houve confronto. Manifestantes lançaram explosivos e a polícia utilizou bombas de efeito moral. Algumas pessoas que estavam no ato revidaram com paus e pedras, montando barricadas para evitar o avanço das tropas da polícia. Houve muito corre-corre e muitas pessoas ficaram feridas com os estilhaços de bombas. Segura ele, mano, tô sozinho, presta atenção. Veio muito gás aqui no jeito, muito gás, e eu senti só a pancada, uma bala de borracha. Até a cavalaria da Polícia Militar foi acionada para tentar conter o tumulto. Ao chegarem no ato, os policiais a cavalo foram atacados. Manifestantes atearam fogo no hall de entrada do Ministério da Agricultura e os bombeiros precisaram agir para conter as chamas. Essas imagens mostram a destruição causada pelo fogo. Computadores e documentos foram destruídos. Diversas repartições públicas tiveram as vidraças depredadas. No meio da tarde, o governo determinou que as Forças Armadas reforçassem a segurança no Congresso. O uso do Exército, permitido pela Constituição, era para cumprir a chamada garantia da lei e da ordem em Brasília, o que geralmente acontece quando há um esgotamento das forças tradicionais de segurança. A autorização para que isso fosse feito veio no meio da tarde por meio de um decreto assinado pelo presidente Michel Temer e publicado em uma edição extraordinária do Diário Oficial da União, estabelecendo que o uso dessas tropas está permitido de hoje até o próximo dia 31 de maio. Hoje, durante o anúncio sobre a aplicação das forças militares no Distrito Federal, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, criticou duramente a atitude dos manifestantes. Levando em conta, fundamentalmente, que uma manifestação que estava prevista como pacífica, ela degringolou na violência, no vandalismo, no desrespeito, na agressão ao patrimônio público, na ameaça às pessoas, muitas delas servidores que se encontram aterrorizados e que nós estamos, nesse momento, garantindo a sua evacuação. O senhor presidente da República decretou, repito, por solicitação do senhor presidente da Câmara, uma ação de garantia da lei e da ordem, que é inaceitável a baderna, que é inaceitável o descontrole e que ele não permitirá que atos como esse venham a turbar um processo que se desenvolve de forma democrática e com respeito às instituições.
A estimativa é que cerca de 500 ônibus trouxeram pessoas de outros estados para o ato. Até às 11h30 da manhã, os organizadores falavam em 100 mil pessoas. Já a polícia estimou o número em 25 mil. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal, 4 pessoas foram detidas, sendo 3 por porte de entorpecentes e 1 por porte de arma branca. Elas foram encaminhadas ao Departamento de Polícia Especializada. Houve confusão entre manifestantes e a polícia também no Rio de Janeiro durante protesto contra o aumento da contribuição previdenciária dos servidores estaduais em frente à Assembleia Legislativa. A polícia cercou o prédio da Alerj enquanto era votada a elevação da contribuição de 11% para 14%. A medida entrará em vigor em 90 dias e só se os salários atrasados forem pagos. Houve confronto entre a polícia e os manifestantes e bombas de gás foram usadas para tentar dispersar o tumulto. O comércio das ruas próximas fechou as portas e o VLT teve a circulação interrompida. Carros que estavam estacionados na região chegaram a ser depredados. Além da confusão na esplanada dos ministérios, houve também protestos, brigas e bate-boca dentro do Congresso, entre deputados a favor e contra a saída de Michel Temer da presidência da República. Assim que o confronto entre manifestantes e policiais militares do Distrito Federal começou na esplanada dos ministérios, parlamentares da oposição invadiram a mesa diretora da Câmara na sessão que estava sendo presidida pelo vice-presidente da Casa, André Fufuca, do PP. Com gritos de fora Temer e exibindo faixas e cartazes, os deputados fizeram pressão para que a sessão fosse encerrada. Parlamentares do governo então reagiram à ação da oposição e começaram a rebater os gritos com palavras de ordem contrárias. Houve tumulto e bate-boca. No momento da confusão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, estava na residência oficial. Diante da confusão, Maia retornou ao Congresso, reassumiu o comando da sessão e encerrou os trabalhos. A decisão de Temer foi criticada no Supremo Tribunal Federal. Durante a sessão de hoje, o ministro Marco Aurélio Mello disse ter ficado preocupado com a autorização do decreto para garantir a lei e a ordem no Distrito Federal. Chegou a afirmar que esperava que a notícia não fosse verdadeira. No ano passado, a presidente Dilma solicitou para que as Forças Armadas atuassem no Rio de Janeiro para garantir a segurança nas Olimpíadas. Os policiais militares do Rio ameaçavam uma greve durante o evento esportivo. No Senado, o líder do PMDB, Renan Calheiros, criticou duramente o decreto de Temer. Já o presidente do partido, senador Romero Jucá, defendeu o governo. É constitucional chamar as Forças Armadas, senador Romero, mas beira a insensatez fazer isso no momento em que o país pega fogo. Beira a irresponsabilidade. Fazer isso dissimuladamente e atribuir a responsabilidade ao presidente da Câmara dos Deputados é um horror, é um horror. Se esse governo não se sustenta, é verdade ou não é, não serão as Forças Armadas que vão sustentar esse governo. Já o senador Romero Jucá, presidente do PMDB, mesmo partido de Temer e Renan, defendeu o decreto assinado pelo presidente da República. Não adianta querer colocar ações do governo de forma distorcida. O presidente Michel Temer está chamando as Forças Armadas para se sustentar. Não. O presidente Michel Temer chamou as Forças Armadas porque um bando de marginais estava tocando fogo em ministérios. Foi isso que ele fez e tinha obrigação de fazer. E tinha obrigação de fazer. Antes que algum militar entendesse que não tem mais ordem no Brasil e aí, de modo próprio, pudesse agir. Nós agimos dentro da Constituição. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a crise política e o governo Temer. Brasília vive sob a atmosfera de franca anormalidade. Não bastasse a crise política, sindicatos e movimentos sociais transformaram o que deveria ser um ato pacífico contra Michel Temer e suas reformas num quebra-quebra que resultou em danos físicos e danos ao patrimônio de todos os brasileiros. A anormalidade se reflete também no Congresso. Ali, os parlamentares oscilam entre a gritaria e o empurra-empurra. Contra esse pano de fundo conturbado,
Há em Brasília um governo que já não governa os acontecimentos. Ele é governado pelos fatos. A ideia de que Temer dirige o país nesta ou naquela direção é uma ilusão. A essa altura, o suposto presidente tem dificuldades até para exercer o poder efetivo sobre o grupo de cerca de 50 pessoas que o assessoram mais diretamente. Do lado de fora, o Palácio do Planalto ganhou o adorno de soldados do Exército, acionados para manter a ordem, evitando o incômodo de manifestantes arruaceiros. Nesse contexto, aproxima-se o momento em que Michel Temer terá de decidir que papel deseja desempenhar. O núcleo central do seu governo apodreceu. Seus aliados lhe dão as costas. As lideranças políticas, ou o que restou delas depois da Lava Jato, negociam o pós-Temer. Dá-se de barato que o presidente já não consegue passar nem a impressão de que comanda. Restam a Temer dois papéis, o de ex-presidente ou o de estorvo. Boa noite. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, prestou depoimento à Justiça Federal do Rio. Durante o interrogatório, Cabral admitiu que comprou joias para a mulher, Adriana Anselmo, com sobra de dinheiro de campanha eleitoral. Cabral foi interrogado sobre acusações dentro da Operação Calicut, pela qual foi preso em novembro do ano passado. No total, ele responde a 9 processos da Lava Jato no Rio. O ex-governador admitiu ter comprado joias para a mulher, Adriana Anselmo, com dinheiro de campanha. Segundo os procuradores da Lava Jato, brincos valiosos estão entre os itens comprados com dinheiro sujo. Ontem, o juiz Marcelo Bretas aceitou nova denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-governador e mais 9 pessoas. Todos são acusados de receber quase 47 milhões de reais de propina da Carioca Engenharia em troca de fraudes em licitações e superfaturamento de obras públicas. Com isso, Cabral virou réu pela 9ª vez. O ex-governador está preso desde novembro do ano passado. Mega operação da Polícia Federal prende parentes e integrantes da quadrilha de Luiz Fernandes da Costa, o Fernandinho Beiramar. Investigação de mais de um ano mostra que mesmo em um presídio de segurança máxima em Rondônia, o traficante diversificou os seus negócios. No Rio, a operação da Polícia Federal prendeu 5 filhos de Fernandinho Beiramar. Uma irmã dele e o braço direito do traficante foi preso no Ceará. Foram cumpridos mandados de prisão, condução coercitiva e de busca e apreensão em 5 estados. Beiramar foi ouvido dentro do presídio de Porto Velho, em Rondônia. Foi levado para a sede da Polícia Federal em Brasília, onde deverá ficar até ser definida a transferência para outro presídio federal. A Polícia Federal descobriu que Beiramar diversificou os negócios. Além do tráfico de drogas, ele passou a explorar máquinas de caça-níquel, venda de botijões de gás, cigarros, cesta básica e mototáxi em comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Negócios que rendiam mais de R$1 milhão por mês. Fernandinho Beiramar está preso desde 2006. Ele acumula penas que somam quase 320 anos de prisão por crimes como tráfico de drogas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e homicídios. Entre mais de 400 documentos anexados pela Procuradoria da República à nova denúncia contra o ex-presidente Lula, um e-mail apontou a preocupação dele com os bichos que viviam no sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. A mensagem encaminhada a um segurança do ex-presidente por um funcionário do Instituto Lula em outubro de 2014 tem o título Jaguatiricas em Atibaia? O texto diz, respondendo à pergunta do presidente, que bicho comeu os marrecos? Provavelmente uma jaguatirica. A denúncia do Ministério Público Federal atribui a Lula propina para benefício próprio em obras e benfeitorias relativas ao sítio de Atibaia, custeadas ocultamente pelas empresas Chaim, Odebrecht e OAS. O ex-presidente é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro de mais de R$1 milhão nas reformas do sítio. Segundo a assessoria do ex-presidente, ele está em São Paulo e não tem agenda oficial para hoje nem amanhã. Seus compromissos são pessoais e fechados. Os advogados de Lula afirmam que a denúncia apresentada pela Força-Tarefa da Lava Jato mostra uma desesperada tentativa dos procuradores de justificar à sociedade a perseguição imposta ao ex-presidente nos últimos 2 anos, com acusações frívolas e com o objetivo de perseguição política.
O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o ex-gerente executivo da estatal, Pedro Barusco, foram ouvidos hoje pelo juiz Sérgio Moro em Curitiba. Durante os depoimentos, Moro e o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, voltaram a discutir. O advogado de Lula questionou os dois delatores sobre um possível acordo feito com autoridades dos Estados Unidos. A pedido dos advogados das testemunhas, Moro indeferiu as questões. Zanin acusou o juiz de desrespeitar a defesa de Lula. Pedro Barusco e Paulo Roberto Costa ratificaram os depoimentos que prestaram no processo em que o ex-presidente é investigado pela propriedade e melhorias de um apartamento no Guarujá. Em meio à crise política, Sandro Mabel, do PMDB, pede demissão. É o quarto assessor de Temer que deixa o governo em menos de 6 meses. A função de Mabel era fazer a interlocução entre o Congresso Nacional e os empresários. Ele também era tido como elo do deputado cassado Eduardo Cunha junto ao governo. O ex-deputado federal Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, ocupava um cargo voluntário e não recebia salário. Ele despachava no 3º andar do Palácio do Planalto, o mesmo do gabinete do presidente Michel Temer. O ex-parlamentar foi citado na delação da Odebrecht, acusado de pedir R$2 milhões quando deputado para aprovar uma medida provisória em 2004, que reduziria a alíquota de impostos. Mabel nega as acusações. Com a saída dele, já chega a 4 o número de assessores de Temer que saem do governo em menos de 6 meses. Na carta de demissão, Mabel alega que tinha pedido para sair em dezembro, mas que Temer pediu para que ele permanecesse. A saída de Mabel ocorre menos de 24 horas após a prisão de Tadeu Filipelli, outro ex-assessor especial de Temer. Ele foi vice-governador do Distrito Federal e foi exonerado ontem pelo presidente. Filipelli é acusado de receber propina das empreiteiras responsáveis pelas obras do estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal. Os outros ex-assessores que deixaram o governo foram o deputado federal afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, flagrado pela Polícia Federal carregando uma mala com R$500 mil de dinheiro de propina da JBS Friboi. Rocha Loures tinha assumido o mandato de deputado federal no lugar de Osmar Serralho, que foi para o Ministério da Justiça. A primeira baixa no time de assessores de Temer foi em dezembro. Na ocasião, José Yunes, amigo pessoal de Temer, deixou o governo após ser citado na delação de Cláudio Melo Filho, ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht. A Polícia Federal tenta agendar um depoimento do presidente Michel Temer no inquérito que apura se ele teria cometido corrupção passiva, obstrução da investigação de organização criminosa e participação em organização criminosa. A defesa de Temer recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que ele seja ouvido somente depois da conclusão da perícia dos áudios e nos gravadores, que registraram a conversa com o empresário Joesley Batista, delator da JBS. Os advogados de Michel Temer afirmam que uma escrivã da Polícia Federal entrou em contato de manhã para saber quando Temer poderia depor. Segundo eles, isso seria inadequado e precipitado até a conclusão da perícia no áudio gravado pelo dono da JBS, Joesley Batista. A defesa do presidente também pediu para que ele fale na presença do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, ou que as questões sejam respondidas por escrito. Hoje, Temer continuou com a agendas fechadas. Ele teve 5 reuniões no Palácio do Planalto. Em uma delas, se encontrou com 17 dos 22 senadores do PMDB. O líder do partido no Senado, Renan Calheiros, não foi convidado. Ontem, Renan rompeu com o governo ao publicar um vídeo nas redes sociais em que defendeu a renúncia de Temer e eleições diretas. Ontem à noite, o presidente se reuniu com deputados da base aliada. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O presidente Temer tornou-se um zumbi, ministérios em chamas e evacuados, imagens e manchetes da desordem, caos e tropas, munição ideal para os que apostam no pior. No Congresso, entre berros e tapas, simulação de governo em ação. No desespero para salvar pescoços, buscam atender o mercado e suas vozes. De olho apenas nos números, mercado e zumbis esquecem. Os humanos existem e, também, no desespero, seguem se matando nas ruas. 60 mil por ano. Desespero nas ruas, desavenças ou berreiro no jornalismo entre mídias do topo.
consequências das disputas pelo poder, disputas no vácuo da falência da presidência, do salve-se quem puder no também apodrecido Congresso, reflexos da luta feroz entre os que nos palácios avançam devorando nacos do poder, grampeiam e vazam contra quem queiram. Alertas contra a sequência de rasgos na Constituição, rasgos patrocinados ou tolerados por procuradores, juízes. Diante dos alertas, o clichê padrão, obtuso e para obtusos, contra a Lava Jato, em favor dos ladrões. Não, alertas em defesa da lei. Não se rompe leis em nome do cumprir a lei. Não importa se o alvo é presidente delatado, motoboy ou jornalista. A ilegalidade termina em algum momento, levando à volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou ou deixou dar. Fatos e lombos estão aí para provar. Quando vazam conversa de um jornalista grampeado para mandar recado para um ministro do Supremo, já se chegou à suprema desordem. Se um poder combina, ao menos permite na prática que um gangster grave um presidente, por pior que seja o presidente, tudo está fora da ordem. Pelos grandes acertos e também pelos grandes erros, a Lava Jato já é história. Portanto, Moro e procuradores foram entrevistados pela CBS, rede de TV norte-americana. Em meio à tensão desses explosivos e perigosos dias, juiz e procuradores confessaram à CBS. Sentem-se como Eliot Ness no filme Os Intocáveis. A plateia aplaude, mas resta uma pergunta decisiva para presente e futuro. Quem investiga os investigadores quando eles descumprem a lei? Boa noite. 10 pessoas foram mortas na zona rural de Pau d'Arco, no interior do Pará, durante uma ação policial. As identidades dos mortos não foram reveladas. A Secretaria Estadual de Segurança Pública do Pará afirmou que os policiais estavam cumprindo mandados de prisão de suspeitos de terem matado um segurança de uma fazenda na região no começo do mês. Já a Comissão Pastoral da Terra afirma que se tratou do cumprimento de uma ação de despejo. Nenhum suspeito das mortes foi preso até agora. O novo massacre ocorre em meio a uma escalada de violência ligada à terra no Pará. Ao menos 17 pessoas morreram nas últimas semanas no estado por causa de disputas agrárias. A Corte Interamericana de Direitos Humanos julga a prisão arbitrária, tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog em 25 de outubro de 1975, durante a ditadura militar. Até hoje, nenhum dos envolvidos foi punido. A audiência é realizada em São José, na Costa Rica. Foi um dia de emoção. Clarice Herzog precisou relembrar detalhes daquele 24 de outubro. E tinham 3 homens vestidos de terno. Todo. Eu saí berrando, mataram o Vlado, mataram o Vlado, mataram o Vlado. Eles nem precisaram me falar. Era o ano de 1975. Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura na época, estava prestes a ser preso e, depois de uma negociação, compareceu ao DOI-CODE para interrogatório sobre ligação com o Partido Comunista Brasileiro. Acabou torturado e assassinado. Mas o inquérito militar concluiu que Herzog tinha cometido suicídio dentro da cela. 15.188 dias para esse momento. Mais de 40 anos depois da morte do jornalista Vladimir Herzog, até que juízes de fora do Brasil, numa corte internacional, pudessem julgar a responsabilidade do Estado brasileiro em torturar e executar Vlado. Foi em tribunais como esse que outros casos de violações aos direitos humanos conseguiram ultrapassar barreiras jurídicas, como lei da anistia e prescrição do crime. Um dia histórico para o país. O que se busca nessa ação, e isso é importante a gente nunca perder o foco, é a justiça. E justiça é um termo absolutamente claro, é que seja investigado, seja trazida oficialmente pelo Estado o nome dos culpados e eles sejam julgados pelos crimes que cometeram. A ação foi movida pela família Herzog, em decorrência da obstrução do acesso à verdade e da ausência de justiça. O Estado brasileiro é representado por membros da Advocacia Geral da União. E eles alegam que, em 1996, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, a viúva de Herzog recebeu R$100 mil da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. O valor foi pago em reconhecimento da responsabilidade da União pela morte do jornalista. Você acha que a indenização de R$100 mil você pagou a morte do Vlado? Eu não estou aqui, na verdade, para emitir opinião em relação a isso. Mas a sua colocação é desagradável.
E depois eu não queria pedir também, porque é um dinheiro manchado de sangue. Nós que perdemos, os familiares que tiveram essa perda, nunca tiveram, sabe, nada. Ignoraram tudo, totalmente. Vamos embora, vamos para frente. E nós ficamos lá, no passado. Ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestaram sobre a divulgação de uma conversa interceptada entre a irmã de Aécio Neves, Andréa Neves, presa na última quinta-feira, e o jornalista Reinaldo Azevedo. Hoje, o relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, determinou o sigilo de parte dos áudios da Operação Patmos que não tem relação com as investigações. A presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, disse que a Corte tem jurisprudência consolidada de respeitar integralmente o sigilo da fonte e que reitera o firme compromisso de lutar e de garantir o respeito a esse direito constitucional. O ministro mais antigo do STF, Celso de Mello, afirmou que o sigilo da fonte é um direito básico de caráter constitucional. O ministro Gilmar Mendes também fez críticas. Segundo ele, está se desenhando no Brasil um Estado policial, o que sempre foi combatido pelo Supremo. Não cabe neste caso, como já acontece nas redes sociais, a crítica à qualidade do trabalho de Reinaldo Azevedo, marcadamente político. O que houve foi a violação da Constituição por um ministro do Supremo Tribunal, intencional ou não. Foi Reinaldo, mas poderia ter sido qualquer outro profissional. Jornalistas, gostemos ou não deles, têm o direito ao sigilo da fonte, sem o qual não é possível o exercício livre da profissão. O desrespeito à lei, quando atinge um jornalista, qualquer um que seja, repito, ataca diretamente a sociedade como um todo. Priva os cidadãos da informação livre, destemida, isenta de pressões políticas. Por mera coincidência, hoje acabamos de noticiar o julgamento do Estado brasileiro, que torturou e assassinou o jornalista Vladimir Herzog durante a ditadura. Há métodos e métodos de tentar impedir a livre circulação da informação. Cada um à sua época. Como a meteorologia previu, os dias têm sido de sol e tempo firme em todo o estado de São Paulo. Até quando continua assim, hein? Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. De acordo com os meteorologistas, o tempo já começa a mudar no sul do país a partir de amanhã. Enquanto a massa de ar seco continua predominando e afastando as chuvas pelo país, uma frente fria começa a se organizar lá no sul do Rio Grande do Sul, provocando chuvas nessa quinta-feira e vai avançando lentamente ao longo da sexta-feira por Santa Catarina. Mas eu já adianto que essa frente não vai ter força suficiente para atingir o sudeste não e logo vai embora para o oceano. No litoral leste nordestino, o tempo permanece bastante instável por causa da infiltração marítima. Vamos ver como vai ficar o dia amanhã em algumas capitais? Olha só, em Porto Alegre chove a qualquer hora do dia, principalmente de manhã e à noite. A máxima vai aos 29 graus. Em Floripa, ainda não chove amanhã, mas as temperaturas ficam entre 19 e 25 graus. Já em Recife, tempo fechado e chuvoso, mas com calor, de até 29 graus amanhã. E o dia vai ser quente também no Rio de Janeiro, mas sem chuvas por lá. Máxima de 30 graus. Para São Paulo, nada muda em relação a hoje, viu? O tempo continua firme em todas as regiões paulistas e o sol predomina entre alguma nebulosidade e as temperaturas até ficam mais elevadas, principalmente no interior. A máxima amanhã vai aos 32 graus em Votuporanga, no norte do estado, aos 29 na cidade de Ribeirão Preto e também em Barretos. E aqui na faixa leste teremos máxima de 28 graus em Santos e também na região de Campinas. Para a capital paulista, não temos previsão de chuva tão cedo, segundo a meteorologia. Nessa madrugada, mínima de 16 e máxima amanhã à tarde de 27 graus por aqui. Na sexta-feira, a máxima se mantém nos 27 graus, com tempo bem parecido com o de hoje. E aí no sábado, a nebulosidade aumenta um pouquinho, mas não chove. A máxima prevista é de 26 graus. No Reino Unido, continuam as investigações do atentado que matou pelo menos 22 pessoas e feriu outras 50 em Manchester. De acordo com os serviços de inteligência, já é possível afirmar que Salman Abedi, responsável pelo atentado, não agiu sozinho e era integrante de uma rede que organizou a ação terrorista.
A polícia afirmou que ele viajou para a Líbia e talvez para a Síria e voltou à Inglaterra poucos dias antes do atentado. Mesmo assim, Abed ainda não era considerado uma ameaça real e continuava sendo monitorado. 3 pessoas foram presas hoje suspeitas de ligação com o atentado em Manchester na segunda-feira. Desde ontem, o governo subiu o alerta antiterrorismo para nível crítico, pela primeira vez na história do Reino Unido. Em mais uma etapa de sua primeira viagem internacional, o presidente americano Donald Trump se encontrou hoje com o Papa Francisco. Trump e o Papa Francisco conversaram por meia hora com a ajuda de tradutores. Francisco e o presidente americano não concordam em quase nada. Discordam em temas importantes como migração, venda de armas, pena de morte e Islã. Trump recebeu do Papa 2 documentos em que Francisco defende a não violência como estilo de política e a necessidade de proteger o mundo das mudanças climáticas. Mais 2 assuntos em que eles discordam. Depois do encontro, Trump embarcou para Bruxelas, na Bélgica, onde deve participar essa noite de sua primeira reunião com líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O Conselho Eleitoral da Venezuela anuncia o calendário da eleição de governadores e conselheiros de governo. A votação foi marcada para 10 de dezembro, depois de adiada pelo governo no fim do ano passado. O Conselho Eleitoral também confirmou a Assembleia Constituinte convocada para julho deste ano. Apesar de as eleições serem uma das exigências dos partidos de oposição, manifestantes foram às ruas em Caracas em novos protestos. Manifestações contra e a favor do governo já duram 2 meses, com pelo menos 55 mortes confirmadas. Nós voltamos a falar das manifestações em Brasília. Os deputados da oposição deixaram o plenário da Câmara agora há pouco em protesto contra a convocação pelo presidente Michel Temer das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem no Distrito Federal. Segundo o governo, o patrulhamento da esplanada dos ministérios vai ter 1.500 militares e deve começar ainda na noite de hoje. O governo explicou também que a ação autorizada por Temer é diferente de intervenção militar que acontece na ditadura. Segundo o Ministério da Defesa, o mesmo já foi feito nas Olimpíadas e também na Copa do Mundo para garantir a segurança das pessoas no Distrito Federal. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Falar de economia sem falar do dia a dia da política tem ficado cada vez mais difícil desde 2014, pelo menos. Agora, simplesmente não dá para dizer mais nada sobre economia até que se defina algum rumo para a situação de Michel Temer. Quanto mais tempo durar a agonia, mais o Brasil tende a parar de novo. Mas isso quer dizer que vai tudo começar a rolar ladeira abaixo imediatamente? Que o comecinho de melhora que a gente viu no começo do ano vai logo para o brejo? Não. Mesmo o pessoal que fica imediatamente mais nervoso, quando não surtado, deu uma acalmada. Sim, estamos falando do pessoal do mercado financeiro, quem no fundo vive de negociar dinheiro e assemelhados. Na quinta-feira passada, primeiro dia depois do escândalo com Temer, o mercado surtou, como a gente viu. Bolsa despencando, juros e dólar subindo desesperadamente. Até normal nessas horas. O mercado ainda está em baixa em relação à quarta-feira passada, mas deu uma recuperadinha e até está estável. Por quê? Se a confusão no país parece enorme, com quebra-quebra e exército na rua em Brasília, com gente quase se estapeando no Congresso, com o presidente da República por um fio. Porque o pessoal dono do dinheiro acha que pode haver uma saída que consideram razoável. Isto é, tudo muda para continuar na mesma. Como assim? A hipótese deles é a seguinte: Temer sairia do cargo em junho, caçado pelos crimes da chapa que elegeu Dilma e Temer em 2014. No seu lugar, ficaria um presidente eleito indiretamente, apoiado pela mesmíssima coalizão de parlamentares que apoia Temer, liderada por PSDB, DEM e PMDB. Uma coalizão de deputados e senadores que apoia o programa econômico de agora, com contenção de gastos e reformas trabalhista e previdenciária. Se vai ser assim mesmo, estamos ainda longe de saber. Temos vários escândalos novos por dia. Mas essa é a aposta otimista do mercado financeiro e é o que deseja quase todo o conjunto de empresários do país. Com ou sem Temer, o plano econômico deve ser o mesmo. Boa noite. Pelo menos 40 obras da Prefeitura iniciadas na gestão anterior de Fernando Haddad seguem paralisadas pelo atual governo de João Dória, do PSDB. Enquanto os dois lados trocam acusações de responsabilidade, e por isso a população permanece sem as obras e sem uma explicação.
Nos 5 pavimentos do céu de Arthur Alvim, por enquanto só a promessa de unir educação, cultura e esporte. Piscinas, quadras e até um cinema deveriam estar funcionando desde o fim do ano passado. Mas a obra não passou do esqueleto do prédio e nem deve andar tão cedo, já que a prefeitura suspendeu o contrato com a empreiteira. Pode ser invadido, porque só tem um segurança, só. E o segurança está sempre com a gente aqui, conversando, só tem uma pessoa que está um de dia e outra noite. E aí a responsabilidade dele? A insegurança também preocupa os vizinhos da obra parada do Céu Carrão, que ocupa o lugar onde funcionava um centro esportivo. O pessoal fica pulando lá dentro para usar droga, principalmente à noite é perigoso aqui. Isso era um parque, tinha o pessoal passear, campo de futebol, do lado era uma piscina, entendeu? O cara quebrou tudo, tá lá jogado. A prefeitura decidiu paralisar também a construção de outros 2 céus, o de Guaianazes e o de São Miguel. Esse ainda tem operários, mas só para concluir a parte que já tinha sido contratada. O projeto é um projeto que vai beneficiar toda a região, né? Todo o entorno aqui vai ser beneficiado, né? Se parar mesmo? Se parar fica complicado, porque a educação, né? Acho que é o pilar, né? Um dos pilares, acho que é muito importante. Desde março, a gestão Dória mandou parar mais de 40 obras que começaram na administração passada. Na lista, além dos céus, estão escolas, postos de saúde e pelo menos 18 creches. Também parou a construção de um hospital, o Municipal de Brasilândia, na Zona Norte, cujo projeto prevê 250 leitos e capacidade para atender 2 milhões de pessoas por mês. A gestão Dória diz que não tem dinheiro e voltou a culpar a administração anterior pelo que classifica como buraco no orçamento. Também não definiu um novo prazo para a retomada do cronograma. A gestão Haddad afirma que deixou em caixa 5,5 bilhões de reais para as primeiras despesas. A Prefeitura respondeu que a gestão anterior contratou projetos e obras sem a contrapartida necessária de recursos, motivando sucessivas suspensões e prorrogação de contratos. A atual gestão recebeu o orçamento com despesas subestimadas e receitas superestimadas que culminaram num buraco orçamentário de mais de 7 bilhões. Sobre a retomada das obras nos céus, a Prefeitura afirmou que a situação ainda está sendo estudada pela Secretaria de Serviços e Obras, mas que não há previsão. A seguir, Rodolfo Gamberini entrevista Floriano Pêsaro, do PSDB, secretário estadual de Desenvolvimento Social e deputado federal. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o deputado federal Floriano Pêsaro, secretário estadual de Desenvolvimento Social. Boa noite, obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. O senhor esteve na Cracolândia, junto com o prefeito Dória, aliás, seu partido, na ação policial que houve lá na segunda-feira, né? No domingo, perdão. Como é que o senhor avaliou essa operação? Bom, estamos avaliando, ela não terminou, né? Ela começa domingo, é uma operação longa, uma operação que eu digo, pelo menos 60 dias de ação, saúde e assistência social. Ela iniciou-se no domingo, eu estava lá 8 horas da manhã com a polícia civil, não a militar, a civil, a inteligência da polícia civil que entrou para prender 35 traficantes que dominavam aquele fluxo ali na Rua Helvétia, aqui na capital de São Paulo, e que mantinham, de certa forma, até reféns os dependentes químicos, né? Então nós conseguimos libertá-los e, a partir daí, o trabalho da saúde com assistência social, de abordagem, de encaminhamento, de acolhimento para o tratamento. Há versões, nós já mostramos hoje aqui no jornal, de moradores ali, de proprietários de pequenos comércios que são diferentes do que o senhor está fazendo, houve violência policial, houve ação truculenta da Guarda Civil Metropolitana. Aliás, o papel da Guarda Civil Metropolitana não é esse, é o de defesa do patrimônio. Por que aconteceu? Houve, aliás, ontem, né, uma demolição de um imóvel, demolição ilegal, porque não tinha ordem judicial. Demoliram também um imóvel que tinha gente dentro. Não, na verdade as pessoas estavam num outro imóvel, ao lado. Né? Na realidade, ali está tendo uma operação que é uma operação difícil. Nós estamos tratando com traficantes, nós estamos tratando com o ilícito. Mas eles não foram presos? 35 foram presos. Há outros que ainda frequentam a região. E há uma reação dos próprios dependentes químicos, que muitas vezes reagem de forma descontrolada. O que nós estamos fazendo ali é uma ação
que tem a ver com a saúde pública, tem a ver com a questão do encaminhamento e do acolhimento. Ali na região, Rodolfo, nós tínhamos toda a forma de violação de direitos humanos. Então nós tínhamos lá prostituição, abuso sexual, aliciamento de crianças, o tráfico de drogas, entorpecentes, de várias delas. Então é uma ação policial no início. Hoje nós temos praticamente saúde e assistência trabalhando, claro que com o apoio da polícia, mas não em relação aos dependentes químicos, em relação a justamente o comércio local e os moradores, para dar segurança às pessoas, um policiamento ostensivo e que permite a todos a liberdade de ir e vir. Agora, algumas pessoas foram retiradas de lá, eram moradores de pensão, tinham pago pensão, foram levados para abrigos da prefeitura e há fotografias e imagens de televisão mostrando que eles dormiram no chão frio, com temperatura de abaixo de 15 graus. Porque quiseram. Isso é outra coisa importante dizer. Eles gostam de dormir no chão, claro, no frio? Muitos são moradores de rua. Não quiseram dormir nas camas que foram oferecidas. E há um outro ponto interessante, que as pensões estão sendo todas fechadas, porque havia, inclusive, dentro delas, refino de drogas. Então, a gente imagina uma pensão, mas ali na região da Helvécia e da Dino Bueno, as pensões eram para o uso do tráfico de drogas, para a exploração do trabalho infantil e o abuso sexual de crianças e adolescentes, além da prostituição. Então, o ilícito estava presente aqui naquela região. E as pessoas estão sendo encaminhadas ou para abrigos, albergues da prefeitura ou para moradias provisórias. Como é que o senhor vê, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar um pouco da política nacional. Como é que o dia de hoje foi um dia... tenso. Quente, né? Quente, tenso. Acho que o Brasil passa por um momento de depuração em todo o seu sistema político, nas suas relações, inclusive com o setor privado, né? Importante destacar que tudo isso tem muito a ver com a questão de financiamento de campanha, daí a importância de uma nova discussão sobre o sistema eleitoral, né? Nós do PSDB, o voto distrital e defendemos o financiamento a partir do voto distrital. E aí sim pode ser um financiamento público, mas com o voto distrital. É preciso pensar que grande parte da origem de tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil tem a ver com financiamento de campanha. Daí a importância de se pensar um novo modelo. O senhor é deputado federal do PSDB. Como é que o senhor vê seu partido apoiando um governo que tem denúncia contra 9 ministros, 8 ministros, contra o próprio presidente da República? O presidente recebe um gangster no palácio, no porão. E vocês apoiam esse governo? O nosso compromisso, o nosso apoio são com as reformas. O PSDB sempre deixou isso muito claro. Nós não temos nenhum compromisso com o presidente Temer, nós temos compromisso com o Brasil e com as reformas. E é isso que o PSDB fez desde o momento em que nós votamos a favor do impeachment da presidente Dilma. Nós temos responsabilidade com o país, com as pessoas. Portanto, nós estamos trabalhando agora para que nós possamos, independente do governo, continuar com uma pauta de votação no Congresso e aprovar as reformas que são necessárias, trabalhista e da Previdência em primeiro lugar. O PSDB participa de articulação para substituir Temer? Olha, o PSDB aguarda, nesse momento, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. É importante destacar que no próximo dia 6 ou 7 agora de junho, o Tribunal Superior Eleitoral deve tomar decisão em relação a uma demanda do próprio PSDB sobre a legitimidade da chapa Dilma Temer. A chapa Dilma Temer foi questionada na sua campanha eleitoral. O PSDB entrou com um processo justamente por financiamentos irregulares. E agora cabe ao tribunal julgar. Se o tribunal julgar que pela cassação da chapa Dilma Temer, é o momento de se pensar num novo sucessor, alguém que possa dar continuidade até 18. Com que forças o PSDB negociaria? Olha, nós estamos trabalhando hoje com os nossos principais aliados, que é o PPS e o DEM, especialmente, e estamos buscando ampliar esse diálogo, porque, como disse, acima de tudo está o Brasil e é preciso dar continuidade às reformas. Portanto, buscar diálogo com todas as forças que queiram dialogar. Nós estamos tentando ampliar. O senhor acredita num diálogo com o PT? Eu acho que é necessário. É necessário um diálogo não só com o PT, mas com os partidos hoje de oposição, pensando no Brasil. O que não é possível é o que aconteceu no dia de hoje. Esse tipo de ataque ao patrimônio público, esse tipo de desordem, só interessa hoje, na minha opinião, ao presidente Lula. Ele é o único beneficiário direto
dessa baderna, dessa forma de agir que, na minha opinião, não leva a lugar nenhum, senão a uma desestabilização completa do sistema brasileiro. Uma resposta muito rápida por causa da nossa falta de tempo. Entre Alckmin e Dória, numa prévia no PSDB, o senhor vota em quem? O governador Geraldo Alckmin, não há a menor dúvida. O prefeito João Dória tem dito claramente que a missão dele é permanecer na prefeitura e levar o seu trabalho. Foi escolhido para isso, eleito no primeiro turno, nós confiamos muito no trabalho do prefeito João Dória na prefeitura. Obrigado pela entrevista. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. O cantor Pedro Batistella solta a voz no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.